Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças o trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quanto a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quanto a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus, Deus habita em meio aos louvores, o Santo dos Santos. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e cantos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quanto a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus aqui em meus louvores. Deus habita em meio aos louvores, o Santo dos Santos. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quanto a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus Aleluia! Deus habita em meus louvores, Ele está aqui presente nesse momento, amém? Então vamos louvar ao Deus que é a nossa estrela da manhã, é o motivo da nossa vida. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está
Graça e paz, voltamos novamente a estar com as portas do templo fechadas, mas vamos cultuar ao nosso Deus, vamos começar o nosso culto fazendo uma oração de contrição ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos a Ti os nossos pecados e Te louvamos, ó Deus, porque Tu és misericordioso e perdoador. Pedimos ao Senhor que esteja nos perdoando, nos purificando, mas que de fato o Senhor também esteja nos libertando dos nossos pecados, para que não voltemos a entristecer-te. Nós colocamos diante de Ti, assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a palavra de hoje, vamos abrir as Escrituras em 1 Pedro, no capítulo de número 1, a nossa mensagem será do versículo 1 até o versículo de número 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 12. E diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quem escreve essa epístola é Pedro. Pedro foi testemunha dos sofrimentos de Cristo Jesus em prol da sua igreja. Pedro era pescador quando ele foi chamado por Cristo. Ele foi chamado por Cristo para deixar as redes de pesca e passar então a ser um pescador de homens. E Pedro, quando ele escreve essa epístola, já haviam se passado cerca de 30 anos do seu chamado. Então estava aí por volta do ano 60 a 68 depois de Cristo. Pedro escreve essa epístola de Roma, ele faz referência à carta à Babilônia, mas nós sabemos que quando Pedro está falando da Babilônia, na verdade ele está falando de Roma, e foi ali em Roma que Pedro foi morto, né? Ele morreu em Roma, crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de ser crucificado como o seu mestre.
Quando Pedro ele escreve esta carta, era um tempo de sofrimento para a igreja, era um tempo de perseguição, de sofrimento por causa da fé. O que tudo indica, não havia uma perseguição oficial do Estado, contudo os cristãos, se acusados de serem cristãos, eles eram então presos e podiam ser açoitados e até mesmo podiam perder os seus bens. Então, na época em que Pedro escreve esta carta, os cristãos estavam em sofrimento porque, além de serem presos e perderem os seus bens, eles estavam sendo excluídos da sociedade. A sociedade estava tendo dificuldades com os cristãos e não eram poucos aqueles que acusavam os cristãos por simples e pura maldade. Contudo, essa carta, que é conhecida por muitos como uma carta da perseguição, alguns chamam as epístolas de Pedro de epístolas do sofrimento, porém essas epístolas elas também são conhecidas como epístolas da esperança, porque Pedro ele é conhecido como teólogo da esperança. É interessante que em meio às provações, em meio às dificuldades, é aí nesse momento que a esperança ela se revela. Então essa epístola como um todo, ela vai falar sobre sofrimento, mas ela também vai falar sobre a esperança. Então Pedro introduz essa epístola dizendo que ele é apóstolo. Veja ali o versículo de número 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele se refere aqui a si mesmo como apóstolo, ele não está dizendo apenas que ele é um mensageiro, porque nós sabemos que a palavra apóstolo, ela pode ser traduzida por mensageiro, mas apóstolo aqui é uma referência ao mais alto cargo da igreja. Pedro, ele esteve com Cristo em seu ministério, ele viu o sofrimento de Cristo na cruz, ele viu Cristo ressuscitado, e depois da ressurreição, Jesus comissionou Pedro ao ministério. Então, é essa referência ao apostolado que Pedro faz aqui. E Pedro está escrevendo esta carta aos eleitos, né? Ou seja, aos escolhidos. E como Pedro sabia quem eram os escolhidos? Pedro ele não sabia, mas quando os apóstolos eles falam dos eleitos, eles falam dos eleitos à igreja, os apóstolos eles tratam a igreja de Deus como sendo toda ela eleita. E nós sabemos que, na verdade, só Deus sabe quem são aqueles que são os eleitos. Mas Pedro então diz aqui que estes eleitos, eles são forasteiros na dispersão. Ou seja, eles são forasteiros, estão longe da sua pátria, porque a palavra dispersão aqui é diáspora, e diáspora aponta para aqueles que estão longe da sua pátria. A partir disso, muitos entendem que esta epístola ela foi dada aos judeus. Contudo, a evidência na epístola que ela foi dada tanto aos judeus quanto aos gentios. Então é uma carta para toda a igreja. Pedro está escrevendo para toda a igreja que estava dispersa, que estava espalhada numa grande região que era do Ponto, Ásia, Capadócia e Bitínia. Meus irmãos, esta carta foi escrita para aqueles, mas ela também foi escrita para nós que somos cristãos, para nós que somos os eleitos de Deus. E o texto diz no versículo de número 2 que estes eleitos, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus. Eles não foram eleitos porque Deus sabia que eles seriam boas pessoas. Não há boas pessoas. As pessoas são transformadas por Deus e então elas se tornam boas pessoas. Presciência aqui é a referência ao conhecimento que Deus tinha dos eleitos, né? Deus nos conhecia antes mesmo da fundação do mundo. E estes eleitos, eles foram eleitos, segundo o texto diz, para a santificação do Espírito, ou seja, aqueles que foram eleitos, o Espírito Santo está trabalhando neles a santificação. Pedro também diz que os eleitos, eles foram eleitos para a obediência, ou seja, não há eleitos que vivem em rebeldia, em rebelião, em desobediência contra Deus. Eles foram eleitos também para a aspersão do sangue de Jesus. Uma referência àquilo que acontecia no Antigo Testamento, as alianças elas eram estabelecidas pela aspersão do sangue, a remissão dos pecados e a aliança vinha pela aspersão do sangue. Jesus derramou o seu sangue na cruz, para que nós então recebêssemos o perdão e entrássemos e fizéssemos parte da nova aliança. Pedro então diz: a estes graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós sabemos que a graça é o favor imerecido de Deus ao seu povo. É pela graça que nós somos abençoados. É pela graça que Deus derrama sobre o seu povo todas
as bênçãos, e a maior de todas as bênçãos é a paz, porque antes nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira, mas agora nós fomos reconciliados com Deus e vivemos então debaixo de paz com Ele, temos agora um relacionamento de paz com Deus. E Pedro diz que essa graça e que essa paz vos sejam multiplicadas, ou seja, meus irmãos, se nós já temos provado da graça e da paz, há muito mais a provar. Esta graça e essa paz, elas vão crescendo na vida do cristão conforme ele vive em comunhão com Deus. E nesses 3 primeiros versículos, então, nós temos uma clara referência à Trindade, porque nós vemos aqui que o Pai elege, o Espírito santifica e Cristo derramou o seu sangue para que os eleitos, né, pudessem então fazer parte da nova aliança. A salvação é uma obra da Trindade. Então, queridos irmãos, diante disso, Pedro nos chama a bendizermos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero que você anote aí, como igreja, nós devemos bendizer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja ali o versículo de número 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Pedro estivesse dizendo: abençoado seja Deus, exaltado seja Deus. Aqui nós temos uma expressão de louvor, uma expressão de adoração a Deus. Por quê? Por tudo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós, queridos irmãos? Veja ali o versículo de número 3. Ele, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós somos regenerados, ou seja, Deus, Ele nos deu uma nova vida. Ele nos fez de novo. Nós estávamos completamente destruídos, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus, Ele veio até nós e Ele nos regenerou. E qual a razão disso? Pedro diz que a razão é a muita misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso, porque se Deus fosse justo, Ele teria nos punido pelos nossos pecados. Mas segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não uma esperança morta, mas uma viva esperança. A esperança que há nesse mundo é uma esperança morta, porque tudo que há neste mundo, no final, redundará em morte. Mas nós temos uma viva esperança, porque temos a esperança da vida eterna, e temos essa esperança da vida eterna por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Veja ali o versículo de número 3, ele diz: nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e nós também temos essa esperança da ressurreição dos mortos. E queridos, veja como Deus, ele é maravilhoso, como Deus, ele é gracioso. Além de ter feito tudo isso para nós, Deus tem uma herança para nós. Uma herança. Quantas pessoas não desejam, não almejam uma herança? Poucos são aqueles que recebem uma herança nesta vida. Somente os ricos. Os pobres não deixam herança. Mas o versículo de número 4 diz que Deus tem uma herança para nós. Essa herança, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível. Ou seja, ela não é fruto de corrupção e ela não se corrompe. Ela é sem mácula, ou seja, nela não há nenhuma mancha do pecado, e ela é imarcessível. Imarcessível significa que ela não murcha. Como as coisas desse mundo se murcham, como as coisas desse mundo se perdem, mas a herança que nós temos, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, e o texto diz que ela está reservada nos céus para nós. Essa herança, ela está lá nos céus, guardada para nós que temos Jesus como único Senhor e Salvador. Se você ainda não tem Cristo como único Senhor e Salvador, creia nele, e essa herança também será sua. Agora, meus irmãos, como Deus, ele é maravilhoso. Se isso não bastasse, essa herança estar lá guardada, reservada para nós, a Bíblia diz, Pedro nos diz aqui, que nós também estamos guardados por Deus para a salvação. A herança está guardada para nós e nós somos guardados por Deus para essa herança. Nós somos guardados por Deus para esta salvação. Veja o versículo de número 5, ele diz:
esta herança está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, Deus, Ele guarda o seu povo, Deus é quem sustenta o seu povo, Ele é quem nos segura, Ele é quem nos fortalece, e Ele é quem garante que nós vamos tomar posse desta herança e desta salvação no último tempo, ou seja, na manifestação de Jesus Cristo, na segunda vinda. Queridos irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, e é por isso que nós devemos bendizê-lo. É por isso que Pedro começa o versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que existem razões para bendizer ao Senhor. Queridos, vamos bendizer a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Mas veja, e aí então do versículo 6 até o versículo 9 nós temos um outro ponto. E neste ponto nós vemos que nós temos que exultar. Existem as provações, mas diante das provações nós devemos permanecer firmes até que a nossa salvação ela seja confirmada. Veja o versículo de número 6, ele diz: nisso exultais. Nisso em quem? Tudo aquilo que nós já vimos até aqui, tudo aquilo que Deus já fez por nós, nós devemos exultar, nós devemos nos alegrar. Embora, veja ali o versículo 6, embora no presente, ou seja, neste momento, enquanto estamos aqui na terra, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então Pedro diz aqui que nós temos motivos para nos alegrarmos, mas ao mesmo tempo as provações, elas nos deixam contristados, né? Elas nos deixam entristecidos. Mas essas provações, elas duram pouco tempo, e elas só vêm se realmente for necessário, porque Deus não faz as coisas sem propósito, Deus não faz as coisas por fazer. Então, meus irmãos, nós devemos ter claro isso em mente. E em meio às provações, o que está acontecendo? Em meio ao Covid, né? O que está acontecendo? Deus está provando a fé do seu povo. Embora Cristo já tenha feito tudo por nós, e nós sabemos que não podemos acrescentar nada à obra de Cristo, a Bíblia deixa claro que nós passamos por provações aqui, onde a nossa fé é provada e ela precisa ser confirmada. Então veja ali o que diz no versículo de número 7, ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro faz um contraste aqui entre a provação do que o ouro passa e a provação da nossa fé. Nós sabemos que a fé, uma vez provada, ela é de muito maior valor do que o ouro quando ele é provado. Mas veja, meus irmãos, o ouro, ele precisa ser provado. O ouro, ele passa pelo fogo, uma, duas vezes, segundo alguns, até às vezes mais de 2 vezes, ele passa pelo fogo para que sejam tiradas as suas impurezas, para que ele seja realmente um ouro puro, um ouro de grande valor. E quanto mais ele é provado, o ouro, maior o seu valor. E assim também, queridos, é a nossa fé. Quando a nossa fé é provada, ela se mostra então valorosa, uma vez aprovados. A nossa fé, ela se mostra de grande valor. O ouro, ele é perecível. A fé, porém, ela alcança a vida eterna. Veja, uma vez que a nossa fé ela é confirmada, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele voltar, aqueles que foram aprovados, eles irão com Ele, eles irão com Cristo Jesus. Queridos, enquanto nós estamos aqui, então nós passamos por essas provações. Nós devemos exultar por tudo aquilo que Deus já fez por nós, porque cremos que é Ele quem nos sustenta na fé, mas nós devemos ter em mente que, enquanto estamos sendo provados, embora contristados, devemos permanecer firmes no Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o verdadeiro cristão,
o versículo de número 8, que é um versículo de aplicação, este versículo, ele se cumpre na vida do cristão. Porque mesmo em meio às provações, veja ali, nós não vemos a Cristo, mas nós o amamos, né? Veja ali o versículo 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Em meio às provações nós amamos a Cristo, em meio às provações nós cremos em Cristo, em meio às provações nós nos alegramos em Cristo com alegria indizível e cheia de glória. Interessante essa expressão, indizível e cheia de glória. Indizível porque não há explicações, é algo sobrenatural. E é cheia de glória porque é dos céus para o povo de Deus esta alegria em meio às provações, essa alegria que nos leva a exultarmos mesmo quando contristados. Meus irmãos, veja o versículo de número 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a fé que passa por provações, que é confirmada, ela redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, e nós seremos salvos, né? O final de tudo será a nossa salvação. Então, meus irmãos, nós já vimos até aqui a obra da Trindade pelo seu povo. Nós já vimos até aqui que devemos bendizer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele já fez por nós. Nós já vimos que temos razões para exultarmos em meio às provas, mas devemos permanecermos firmes, né, até o final. E agora então nós vemos do versículo 10 até o versículo 12 o privilégio que temos. O privilégio que temos, porque veja ali, devemos saber do privilégio que temos. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ou seja, os profetas, eles indagaram, eles inquiriram, eles buscaram conhecer a respeito dessa salvação, eles receberam a revelação dos sofrimentos de Cristo e das glórias que se seguiriam após esse sofrimento. Os profetas, eles anunciaram isso, mas queridos, tudo isso não era para eles, era para nós. De uma forma indireta era para eles, mas de uma forma direta é para a gente. Porque veja o versículo de número 12, diz: a eles foi revelado, não para si mesmos, ou seja, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Tudo aquilo que nós falamos aqui, que Deus ele fez por nós, que a Trindade tem feito por nós. Meus irmãos, isso é algo que deixa até mesmo os anjos maravilhados. É um privilégio que temos sermos salvos, é um privilégio que temos esta salvação. Então, para concluirmos essa mensagem, eu quero dizer a você que Deus ele tem trabalhado na vida do seu povo nesses dias. Deus ele nos elegeu, o Espírito Santo nos santifica dia a dia. Nós estamos numa aliança com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, queridos, nós devemos bendizer ao Senhor, não devemos reclamar, devemos bendizer ao Senhor. E em meio às provas, ainda que contristados, nós devemos exultar por aquilo que Deus já fez por nós e por aquilo que Deus tem feito por nós e por aquilo que Deus fará por nós. Ele é o Deus maravilhoso e gracioso sobre o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra. Os dias são difíceis,
a fé está sendo provada, mas nós sabemos que em Jesus somos mais do que vencedores. E nós te louvamos, ó Deus, porque em meio a tão grandes provações, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda. Ó Deus amado, ensina-nos a descansar em Ti. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe as famílias desta igreja, que o Senhor abençoe as famílias da nossa cidade. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus.